Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, está começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou a Ariane Lobo e aqui comigo está Edilene Ribeiro. Olá! Paloma Mina não está presente aqui na bancada, mas sempre trabalhando muito nos bastidores desse podcast. E antes de contar quem é a nossa convidada de hoje, eu quero fazer aquele pedido de toda semana. Dá um like nesse episódio e também se inscreva no nosso canal no YouTube, curte a gente no Spotify, segue lá e também no Instagram, protagonistas.podcast, onde a gente compartilha os melhores cortes, onde a gente coloca lá fotos dos episódios. Então segue a gente, manda sua sugestão, dá um like, comenta que a gente adora. Sim! E como vocês sabem, o Protagonistas é um podcast, um projeto bebê, né? Exatamente. Com um propósito lindo de levar informação e inspiração para quem já empreende ou para quem pretende empreender. Então, para esse projeto continuar seguindo em frente, a gente precisa de apoio. Então, se você é uma empresa e gostaria de anunciar nesse podcast, nós temos anúncios a partir de R$100, né? É só entrar em contato com a gente. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, durante todo o episódio, para quem está assistindo no YouTube, vai ter um QR Code aqui na tela, onde você pode apontar o seu celular e contribuir com o valor que você quiser para apoiar esse projeto. E se você estiver nos ouvindo no YouTube, tem as informações na descrição do podcast para você poder apoiar também, né? Exatamente. Bom, e vamos começar agora a falar da nossa entrevistada. Ela é especialista em gestão de risco e empreende desde os 17 anos. Por 15 anos, cuidou de um negócio voltado ao segmento de transportes, até que decidiu recalcular a rota e mudar de ramo. Ela queria investir em algo que também envolvesse a sua história e fizesse sentido para os seus valores. Foi então que ela fundou a Zeidan Consultoria e Seguros, uma corretora especializada em seguro de vida e plano de saúde. O que a nossa protagonista vai contar hoje vai além do negócio. É um papo muito importante para nós, mulheres, criarmos nossas garantias o quanto antes. É isso aí, bem-vinda! E a nossa protagonista de hoje é Nájila Zeidan. Ai, gente, bom dia! Bem-vinda, Nájila! Obrigada. É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu de estar aqui. E eu já quero fazer a primeira pergunta para você, Nájila, que assim, é fato que empreender começa desde quando a gente todo mundo tem uma história de eu empreendi quando eu era adolescente ou criança, que eu fui fazer pulseira, ou eu fui vender, no meu caso eu vendia sachê perfumado, ou quem biscoitinho, nunca, né? Exatamente. Mas você, de fato, teve um CNPJ com 17 anos, isso aqui é inédito, das mulheres que passaram no Protagonistas, nenhuma contou pra gente que com 17 normalmente anos... a gente começa e depois vai pensar nessa parte burocrática, depois vai pensar em abrir o CNPJ, né? E Primeiro antes começa mesmo a de fazer. qualquer faculdade, você já tinha uma empresa. Como é que começa essa jornada tão cedo? Realmente ela saiu um pouco ali do tradicional. Eu arrumei o meu primeiro emprego, né? Assim, bem de uma maneira informal. Uma amiga minha era motogirl, e a empresa que ela prestava serviço estava precisando de uma assistente, de uma secretária na época. Isso eu com 16 anos. E aí eu entrei, fui conversar com o dono da empresa na época, e o Beto, uma pessoa sensacional, e aí a gente já se identificou, comecei a trabalhar como assistente, como secretária. Eu falo sempre que o Beto foi um anjo na minha vida, porque ele enxergou um potencial que nem eu sabia que eu tinha ainda, né? Até pela idade, pela falta de maturidade. E ele foi delegando funções para mim dentro da empresa. Com 7 meses eu praticamente tocava ela sozinha, distribuía as entregas para os motoboys, fazia fechamento, emitia nota fiscal. Ele tinha alguns outros negócios e ele resolveu vender a empresa na época e me ofereceu.
E eu lembro que eu iniciei lá com um salário de R$ 350, isso em 2004, mais ou menos, 2003. E aí foi para 400, e eu ganhava R$ 400 quando ele me fez a proposta de compra. E eu lembro que eu pensei, Beto, eu não tenho nenhum passe a andar de ônibus, como assim eu vou comprar uma empresa? E ele conhecia um pouco da minha história familiar, tudo, então ele falou, não, eu quero te ajudar. Você vai entrar aqui, vai utilizar o meu CNPJ por um ano, vai desenvolver a sua reserva, estruturar, até porque eu era menor de idade, para abrir um CNPJ eu precisaria de autorização, né, do meu pai na época. Então eu utilizei o CNPJ dele por um ano. Durante esse um ano eu paguei a empresa para ele. Uau. E quando eu quitei a empresa, eu abri o meu CNPJ. E você já tinha esse olhar, essa veia, esse interesse mesmo, porque é surpreendente a gente ver os jovens e tal, já ter esse interesse, né, de ser empreendedora. Você já tinha essa veia? Eu venho de família árabe, todo mundo sempre empreendeu, né, meio que tá no sangue, assim. Meu pai sempre foi empresário, meus tios, hoje minhas primas, por exemplo, são. Então, acho que veio mais na essência ali, correndo no sangue. Até então, eu nunca tinha pensado, não era algo que eu falava, eu vou ter uma empresa. Na verdade, meu sonho era fazer direito e ser juíza. Tá. Esse meu objetivo jovem. E na parte administrativa, porque a hora que você pegou a empresa para você, tem toda essa parte, né? Por mais que você fizesse antes um fechamento de caixa, imagino que a hora que você fala, putz, agora é comigo. Tem um peso diferente, né? E aí, quais foram as dificuldades nesse momento que você encontrou? E assim, houve algum tipo de respaldo? O respaldo foi dele, do antigo dono? Ou foi do pai? Enfim, como que você lidou com essa nova experiência? O respaldo foi do antigo dono, o Beto. Num primeiro momento, não foi a parte administrativa. Isso eu acho que eu toquei muito bem. Foi a parte de liderança que mais pegou, porque eu era muito jovem e eu atuava num ambiente totalmente masculino, onde os meus funcionários todos eram mais velhos do que eu. Então, a maior dificuldade foi conseguir ter uma autoridade sem perder o respeito, fazer com que eles me respeitassem, olhando uma menina, porque eu era uma menina, né? Mas que eles entendessem que aquela menina era a proprietária e naquele momento eu era líder daquele lugar. Então, essa foi a maior dificuldade. O que fez com que hoje eu percebo com a maturidade que eu criei uma casca, né? Então até fui um pouco mais para a energia masculina durante um período, para que eu conseguisse exercer aquela função. A parte administrativa, eu acho que aí vem um pouco do familiar ali, né? Talvez inconscientemente, na infância de ouvir, a gente acaba ficando com memórias e registros. E a financeira também foi ótima. Acho que o que eu tive dificuldades que hoje eu percebo foi na comercial, porque eu não tinha habilidades, não tinha sido desenvolvida. E a área comercial é uma área que você precisa se desenvolver, né? Então, acho que no primeiro momento foi a liderança e depois a área comercial. É muito interessante isso que você falou, da questão de ter que se impor em um ambiente masculino, porque é uma situação em que muitas mulheres passam, né? Sim. Em muitos mercados, em muitos lugares. Houve alguma situação, ou tem alguma dica prática? Como você fez para lidar com essa situação, assim? Como você fez para se impor, para estabelecer ali o seu lugar? Como foi criar essa casca? Eu acho que a primeira coisa foi enxergar cada um individualmente. Então, eu não tive uma liderança generalizada, digamos assim. Eu tinha uma conversa individualizada com cada um e tentava falar a linguagem daquela pessoa, porque os seres humanos acho que o segredo da liderança é exatamente isso, é você identificar a essência da pessoa e falar na linguagem dela. Então, eu acho que eu tive essa facilidade. Eu me impunha também de uma maneira de posicionamento mesmo, mais rude, pouca conversa, sempre com muito respeito, sempre olhando dentro do olho. Então, era um ambiente... Quando eu comecei no segmento de motoboy, a profissão motoboy não era uma profissão. Sim. Não existia convenção coletiva, não existiam os seus direitos. Isso foi constituído depois. Então, ainda era algo informal, que vinha muitas pessoas... Tinha uma rotatividade gigantesca.
né? Era a pessoa, não consegui nada, vou ser motoboy. Ou até tive algum problema no passado, não tive uma vida muito correta, vou ser motoboy. Sim. Então, eu adquiri um posicionamento bem fechado, bem hostil, mas com muito respeito, respeitando a história de todo mundo que chegava, desde o início com muita transparência. Então, assim, ele já chegava, ó, aqui na NZ é assim, chamava NZ, tá? É assim, é assado, os compromissos são esses, os horários são esses, é isso que você quer para sua vida, tá de acordo com o que você tá buscando. Então, antes dele se tornar meu funcionário, eu já deixava isso, assim, bem claro, eu não gosto de muita graça. A parte de se vestir também era algo assim. Eu nunca fui trabalhar de salto, nunca fui trabalhar de uma maneira que pudesse sensualizar, para evitar qualquer tipo de liberdade, porque, infelizmente, isso existe, e ainda eu tô falando de quase 20 anos atrás, né? Sim. Então, era mais ainda. Era para você se proteger, sim, no sentido sim, de se proteger, sim. né? Não dá margem, sabe, para nenhum elogio, para nenhum olhar, até para que as esposas deles não se incomodassem, porque eles passavam o dia inteiro numa empresa com uma menina, né? Então, eu acho que eu tenho esse jeito já mais fechado. Acredito Sim. que eu fortaleci isso lá. Né? Sim. Mas eu acho que a sinceridade e transparência foi o que fez eu ficar todo esse tempo lá. E um detalhe que eu tenho muito orgulho de falar, sem nunca ter tido um processo trabalhista, numa área que era muito comum. Sinceridade e competência também, sim, né? Sim, é que a competência a gente vai desenvolvendo, sim, né? Sim. Estamos sempre desenvolvendo. Sim. Acho que o que veio de essência, assim, né? Era realmente tratar a pessoa como um ser humano, no individual, mas ser muito transparente e sincera com ela, com um posicionamento firme, para que ela entendesse que, independente da minha idade, independente de eu ser mulher, quem estava ali tocando e liderando era eu. Exatamente. Perfeito. Bom, nessa jornada, a gente vai contando aqui sua história e passando por vários ambientes. E nessa jornada, como que aconteceu sua vida pessoal? Assim, a gente viu que você é mãe também, Sim. de uma moça linda. Em que momento, né, que você vira mãe e como que você conciliou? Vou dar um passinho para trás, então. Logo que eu comprei a empresa, eu fui morar sozinha. Na época eu já morava só com o meu pai, minha mãe já era falecida, eu já tinha perdido uma madrasta, o relacionamento com o meu pai não era dos melhores, então a primeira coisa que eu fiz quando a empresa se tornou minha, onde a minha renda aumentou, né, Sim. e tudo aquilo, foi morar sozinha. Morei sozinha, né, praticamente uma vida toda, aí casei, em 2009 eu casei, janeiro de 2009, e descobri que estava grávida. Fui morar junto e descobri que estava grávida. E aí minha filha nasceu em agosto de 2009. Eu falo que eu fui muito abençoada, porque eu tive o privilégio de ficar... Em 2009, a minha empresa já tinha uma assistente, já tinha uma secretária, já tinha um senhor que ele era o meu braço direito, foi durante todo esse período. Então, eu pude ficar em casa, amamentar minha filha, amamentei até 11 meses... Aí fui voltando, mas assim, ficava 2 horas na empresa, retornava, no dia de fechamento ficava um pouco mais. Com a segurança de que a empresa estava sendo bem tocada, né? O Felipe, que foi esse senhor que me acompanhou, ele era funcionário do antigo dono, então ele tinha um know-how muito importante da empresa, e me acompanhou até a data de eu vender a empresa, ele me acompanhou. E a Janaína, que era uma amiga minha de infância, que foi minha assistente durante muitos anos, acho que 7, 8 anos ela trabalhou comigo. Então eu tinha pessoas de confiança, né, e que me auxiliaram e muito. Eu falo que eu consegui, essa jornada ela iniciou através do Beto, que enxergou todo um potencial, mas o Felipe e a Janaína foram pessoas importantíssimas para que a empresa continuasse crescendo. É importante ter pessoas de confiança, né? Que ficam no seu lugar quando... Sim, muito. Olha, na verdade, o ideal é que realmente a empresa ande sozinha mesmo, né? Sem necessidade de ter você lá. Eu ia falar isso. Isso é uma dica muito importante. Normalmente, quem empreende, quem começa sozinho, né? No caso, você seguiu ali tocando uma empresa que já existia, sim, né? Sim. Mas quando a gente começa a empreender, a gente tende a ser muito centralizador, né? E aquela coisa de, ninguém vai saber fazer igual eu sei. Então, mas se você não desenvolve pessoas, chega uma hora que o negócio não consegue crescer, né? Porque você não vai dar conta de tudo. Sim. Então, você precisa desenvolver pessoas
para que o seu negócio possa crescer. E não pode depender de você, né? Exato. Porque E para que você se der uma pode- dor de barriga, Exatamente. que pode dar em qualquer Sim. pessoa, inclusive a gente tá falando aqui, a gente vai De uma falar maneira- disso, Aham. né? Quando a gente fala em seguros, a gente vai falar disso Sim. mais pra frente. E quando se der uma dor de barriga, tem alguém ali pro negócio continuar saudável, né? Exatamente. E se a pessoa, ela ainda, a empresa é 100% dependente dela, ela não tem uma empresa, ela tem uma eu-presa, né? Exato. E o que aí não cresce mesmo, né? Precisa de braço, não tem Sim. jeito, né? E em que momento que você decidiu recalcular a rota e abrir uma empresa de seguros e por que seguros? Aí entra algo pessoal, de propósito. Bom, cada um pode colocar uma nomenclatura. Por essa questão familiar de eu ter perdido minha mãe, minha madrasta muito nova, existia um questionamento dentro de mim do que eu tenho que fazer nessa vida com isso, né? O porquê disso, mas não de uma maneira vitimismo, mas assim, o que isso vai me fazer de bom, ou o porquê que nessa vida eu tenho essa experiência, ela tem que ser usada de alguma maneira. Que Então, ensinamento, que- né? Que eu exato. posso tirar disso, né? exato. E dentro da empresa de transporte, apesar de ter sido uma oportunidade maravilhosa, eu sou extremamente grata, toda a minha vida, na verdade, foi constituída a partir dali, eu senti assim, não é aqui que eu quero estar. De alguma maneira, eu tenho mais, eu posso mais, e ali eu me sentia... Chegou um momento que eu já sabia fazer tudo dentro daquela empresa, desde o financeiro, a parte de contabilidade, eu desenvolvi todas as áreas ali, mas eu me sentia limitada. E era um ambiente onde aquela questão, sem nenhuma arrogância, mas assim, era uma mesa onde eu já estava como a mais evoluída, então eu não conseguia me desenvolver. Eu precisava sentar em mesas com pessoas mais inteligentes do que eu, com mais experiências do que eu, para que eu pudesse crescer. Você não tinha um desafio mais. Eu não tinha um desafio. Então, inicialmente foi isso, esse incômodo mesmo. Atrelada a essa minha história de vida, que eu pensava, como que eu vou usar isso aqui, né? Como que eu vou aprender com isso e talvez ensinar outras pessoas. E quando meu pai faleceu, o meu pai, ele sempre foi empresário, uma vida inteira, faleceu com 50 anos, super jovem. Ele teve um problema renal aos 47 e ficou numa cama fazendo hemodiálise dos 47 aos 50. Em 3 anos, tudo que tinha sido construído foi dilapidado, porque não tem como manter nada você numa cama, tendo um padrão de vida que você já adquiriu e não consegue despencar de um dia para o outro. E meu pai faleceu numa situação de estar morando de favor, sem nenhum patrimônio. Então, isso me chocou muito pela parte de eu também sou empresária, e se acontecer comigo alguma coisa? Mexeu muito com você, né? Ali eu contratei o seguro para mim. Eu tive acesso a eu trabalho com alguns seguros diferentes, assim, do mercado, eu tive acesso a um deles e falei, nossa, isso é sensacional, eu preciso disso. Porque se meu pai tivesse tido isso, talvez a história poderia ser diferente. Porque primeiro a gente morre na mente, depois a gente morre no corpo. E o dinheiro é uma coisa que impacta muito a nossa mente. Muito. A dignidade, Muito. você se sentir humilhado, você se sentir incapaz, dependendo do outro, até para coisa básica, como aquilo que você gosta de comer. Então, quando eu conheci, eu fui mergulhando no assunto e ali eu me encantei e falei, é isso que eu vou fazer. Eu vou levar para as famílias aquilo que nunca levaram para a minha e vou ressignificar toda uma história de dor através do conhecimento e da informação e da proteção que as pessoas desconhecem, porque meu pai morreu sem nunca ter ouvido falar. Nossa, e é tão importante ouvir isso que você tá falando, porque já traz uma reflexão imediata, né? De que, poxa, a gente realmente precisa ter essa garantia mesmo, né? A gente precisa olhar para isso, ter esse cuidado, porque é isso, você não sabe o que pode acontecer E a de gente uma não hora para, para outra. E a gente só fala, eu queria até que você falasse um pouquinho mais em algum momento, mas você estava até falando pra gente nos bastidores, que a gente fala sobre seguro de vida só pensando na morte, que inclusive a gente não gosta de falar nesse assunto, mas é a única certeza que a gente Nós tem na temos. vida, né? Sim. E é importante a gente falar sobre isso no sentido de deixar algo para quem fica, né?
os filhos, no caso, assim, de deixar as pessoas que a gente ama confortáveis em algum sentido, né? Mas também você falou uma coisa muito interessante sobre... A gente só fala de seguro de vida, mas não fala de seguro em vida, né? Que você falou também que o seguro, ele respalda em vários outros aspectos também. Não Sim. só na questão da morte, né? Quer falar um pouquinho disso? Eu gosto de usar um jeito, assim, que eu acho que ele pega e faz com que as pessoas entendam melhor. Existe o seguro de amor ao próximo e o seguro de amor próprio. O seguro de amor ao próximo é aquilo que você paga pensando no bem-estar do outro que você nunca vai usar. Quer prova maior de amor? Porque você deixar uma casa para o seu filho, um carro, dinheiro, você usufruiu daquilo também. De alguma maneira, você também participou. O seguro não, você nunca vai participar de um seguro de vida. Você só fez pensando no bem-estar de quem você ama. Esse é o de amor ao próximo, que é o seguro de morte tradicional que a gente mais conhece. O seguro do amor próprio é o que você faz pensando em você, no seu bem-estar, na sua liberdade, na sua dignidade. Se Deus me livre hoje você descobrir uma doença grave, quem que você vai sobrecarregar? Porque vai sobrar para alguém te ajudar. E o dinheiro, ele não compra saúde, ele não compra felicidade, mas ele te dá poder de escolha. Escolher o melhor médico, o melhor tratamento, continuar comendo aquilo que você gosta mesmo durante aquele período difícil. De repente fazer uma viagem durante aquele período difícil, porque a gente precisa de escapes quando algo afeta a nossa saúde. Quitar dívidas, ter tranquilidade financeira, porque a tranquilidade financeira faz você dormir em paz. E você dormir em paz te dá muito mais força para sair de um momento como esse. E eu acho que, cara, só da parte de não depender, de não sobrecarregar as pessoas em volta, eu acho que já é muito importante, né? Porque eu acho que a pessoa que tá passando por um problema de saúde, por exemplo, eu acho que essa coisa de, putz, eu tô sobrecarregando alguém que eu tô dependendo de alguém. E tem um outro ponto que a Nájila muito, falou também quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, que ela estava falando sobre qual era o dado das mulheres que ficam doentes, que você me falou? Nós temos 2 estatísticas hoje. A cada 10 mulheres, 7 descobrem um câncer, infelizmente. E dessas 10, né, das 7 que descobrem, 4 são abandonadas pelo marido ao longo do tratamento. Isso, gente, isso bateu muito, porque é real, é verdade. E aí, como que essa mulher fica, né, sozinha ali, além de perder ali o apoio, né, às vezes emocional, mas também a estrutura para poder se manter. Sim. Às vezes, porque de repente essa mulher, às vezes, nem todas estão ali independentes. Sim. Né? Acredito que até a maioria. E muitas vezes, assim, elas têm boa renda, são casadas. Ela é casada, ela tem boa renda, ela tem uma vida profissional ativa e bem remunerada. Só que por ela ter a estrutura do marido por trás, o dinheiro dela ela gasta com coisas fúteis. Ou ela gasta com coisas, com outras prioridades. Você percebe isso? Sim, muito. O homem, ele tem... Acho que vem aí meio que da natureza também, por ele, dessa história de ser o provedor, ele pensa mais em segurança. Então, é muito mais comum o homem adquirir um seguro do que a mulher. Hoje, claro, vem mudando como o universo precisa mudar, exatamente. Mas as mulheres ainda, elas preferem gastar o dinheiro, por exemplo, com uma bolsa de grife, beleza, e não que não tenha que gastar, né? Não é isso, mas é entender o que é prioridade, o que eu vou colocar, o que realmente é importante, o que realmente vai me respaldar. Então, eu primeiro faço isso, né? Eu primeiro cuido da base, cuido da estrutura, cuido da fundação, das minhas quando garantias. Eu vou construir uma casa, um castelo, para depois eu pensar na decoração, para depois eu pensar nos apetrechos, né? Então, a mulher... Eu acho que é falta de conhecimento também, né? Por toda uma história que a gente vem vivendo de evolução feminina. Acredito que isso vai se dissipar e a cada dia mais. Mas hoje ainda a mulherada não busca esse tipo de produto por não conhecer e por ainda viver assim, eu tenho o marido por trás, então o meu dinheiro eu posso gastar toda comigo, que o grosso é ele que faz, sabe? Sim. Então ela deixa a base, a estrutura, ela terceiriza isso. Sim.
O ser humano tem, né, essa característica de terceirizar muito as coisas, ou de ser muito imediatista. Então, ele não tá pensando no amanhã, mas e se amanhã mudar? Sim. E o seguro é isso, né? E é isso, a gente também estava falando sobre histórias de mulheres que às vezes muitos anos, sem mesmo não ter nenhuma doença, nada, muitos anos casada, de repente separa, o marido vai embora, ou falece também. Sim. Então, é isso que a Nájila está falando, das mulheres criarem suas garantias, é muito importante. Sim. E é muito importante para que também... não seja pega de surpresa, ou por fim de casamento. Só até para concluir, somos seres individuais. Nascemos sós e morreremos sós. Uhum. Temos que ter uma autorresponsabilidade sobre o nosso sustento, sobre as necessidades básicas que o ser humano tem. Isso não compete ao outro, compete Sim. a mim. Me autossustentar pelo menos. Sim. Então, a mulher pensar num planejamento financeiro, independente se ela é casada ou não, ela é um ser individual. Exatamente. É isso mesmo, perfeito. E o protagonista tem um foco de falar com empreendedoras, né? Ou quem pretende empreender, ou com profissionais autônomos. E para esse tipo de profissional é mais importante ainda, né? Porque Essencial. se acontece, por exemplo, de algum caso de doença que precise ficar internado, algum tipo de lesão que precise ficar internado, esse profissional não vai poder trabalhar. E esse tipo de profissional, se fica parado, não ganha. Exato. Né? Não vai ter quem ali, não é que nem um CLT que vai ficar afastado e que vai receber, Sim. né? Então, nesse caso, o seguro se torna mais importante ainda, né? Porque Sim. nesse caso, o seguro cobre, Sim. não é verdade? Esse tipo de lesão. Desculpa. Explica um pouco pra gente como o seguro cobre seguro, nesse sentido. Eu brinco, todo mundo merecia e deveria ter um seguro. Independente do seu regime de trabalho, até porque Sim. estabilidade não existe. Sim. Né? Então, pensando que tudo pode mudar, eu sou autorresponsável pelas questões da minha vida. O seguro em vida, hoje, ele é um mundo que as pessoas desconhecem. Então, desde você quebrar um braço, hoje, mesmo que a sua atividade, você consiga manter a sua atividade, a seguradora, ela isso não é atrelado à atividade que você faz dentro da sua empresa. É atrelado assim, existe uma proteção financeira que se você for impactado aqui ou ali, você vai receber. Como você vai utilizar desse dinheiro? É um problema seu. Então, por exemplo, quebrei um braço hoje, tem seguradoras que têm proteção que você recebe 40 mil. Pode ser que você continue exercendo a sua atividade, a sua renda não mude nada. Só que com esses 40 mil, você tanto pode colocar um profissional no seu lugar, você tanto pode baixar a porta ali durante aqueles 15 dias, 20 dias e se cuidar tranquilamente, Sim. como buscar um profissional, melhor fisioterapeuta que existe e pagar no particular. Então, existem proteções hoje no 360. Tanto de algo mais simples, uma cirurgia de apêndice, de pedra nos rins, que é algo comum, não tá? Só que você vai passar ali uma semaninha de repouso, Sim. pode ser que não afete diretamente a tua renda. Mas se eu posso utilizar do dinheiro do outro, para que eu vou utilizar do meu? Então, o seguro é exatamente isso. Então, desde algo básico, uma internação, né, por uma pedra no rim e uma apêndice, que é bem comum, é uma das coisas que a gente mais paga, assim, até uma fratura mais simples de um braço ou algo mais complexo de um fêmur, uma internação de 5 dias, de 10 dias, você recebe por diárias de internação de acordo com a sua renda. Então, eles são seguros personalizados, feitos de acordo com a vida da pessoa, a uma doença grave. Câncer, infarto, AVC, transplante, anemia plástica, até para hepatite grave tem. E aí a pessoa pode modelar qual vai ser o seguro dela. Sim. Então, ela pode adaptar o valor ali que ela vai pagar do seguro por mês de acordo com o que ela... Como que a pessoa Sim. pode começar esse Exato. processo? Porque as pessoas acreditam que tem a ideia de que é um valor alto por mês, né? Então, por isso que às vezes nem procuram também falar, não, eu não tenho condições de pagar um seguro. Não é verdade? É verdade. Existem 2 tipos de seguro, tá? E aí a gente entra um pouquinho numa questão técnica de legislação, onde cada um tem um perfil, ele se desenvolve de uma maneira. Os seguros premium, que a gente chama, que geralmente são seguros que têm cobertura em vida, congelamento de risco, de profissão, eles são seguros que, eu vou te falar, se a pessoa tirar um jantar por mês, e eu não tô falando de um jantar no Rubaiá, não, eu tô falando de um jantar básico, no shopping. Japonês. Um japonês,
A partir de R$ 250, por exemplo, ela consegue se proteger com diversas proteções. Olha isso, gente. Hoje, né, o trabalho que eu faço, ele é por isso que até a minha empresa chama Zeidan Consultoria e Seguros. Porque esse tipo de seguro, ele não é igual ao tradicional, que você dá a sua idade ali, e é como um plano de saúde, ele é tabelado por faixa etária. Não. A seguradora analisa você no individual. Então, por exemplo, a sua vida. Qual é o seu histórico familiar? Porque isso muda o risco. Na sua família tem muitos casos de infarto, de câncer. É diferente de uma pessoa que não tem. Você fuma, você pratica esporte, você tá acima do peso. Então, tudo isso é analisado e isso impacta no preço. Só que você pode adquirir, por exemplo, uma proteção de doença grave, que hoje é o que, infelizmente, a gente mais paga. A pessoa pode receber de 55 mil a 2 milhões. Então, ela ajusta. E às vezes ela tá no início da vida empreendedora, aí eu falo, é melhor você ter uma sombrinha numa tempestade do que nada. Exato. Começou a chover, você vai sair sem nada ou com uma sombrinha? Já te ajuda. Ela vai molhar, você vai molhar os pés ali, talvez a barra da calça, porque ela é pequena, mas a sua cabeça tá protegida. Conforme você for evoluindo, você compra um ombrelone. Você compra um guarda-chuva maior. E o seguro é isso. Você pode iniciar protegendo talvez aquilo que mais vai te impactar com a sua maior vulnerabilidade hoje. Então, a gente faz uma consultoria para entender aonde você poderia ser mais impactado e desenvolve ali, né, a apólice personalizada com as suas necessidades. E você pode, ao longo dos anos, conforme o seu patrimônio for subindo, que é isso que a gente espera, né? A gente começa a empreender esperando o quê? Vai prosperar. Conforme você for prosperando, a sua proteção vai prosperando também. E existe uma maneira de ter não sei, tá? Eu sou leiga no assunto, mas de ter, assim, por exemplo, que outro dia eu tava tendo uma conversa que falou assim, poxa, a gente hoje, a minha geração, por exemplo, a gente tem que se preocupar com o nosso futuro, e aí a gente tem filhos, de não deixar nosso futuro na mão dos filhos, porque acontece muito, e com o futuro dos nossos pais que não conseguiram, às vezes, criar as garantias e estabilidades dele. Então, olha quanta coisa. Sim. Existe uma maneira de ter essas garantias também? É que assim, aí quando a gente fala em planejamento financeiro, então a gente vai estruturar quais são os pilares para que aquela pessoa tenha, né, uma vida financeira confortável, pensando tanto a pequeno, médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo. Então, assim, são várias caixinhas, né? Quando a gente fala em planejamento financeiro, a primeira coisa é diversificação. O seguro, ele é a base. Em cima do seguro, a gente vai colocar as outras caixinhas. Então, uma caixinha talvez de previdência ou de um fundo pensando em aposentadoria. Anda junto com o planejamento financeiro. Junto. Até porque, pensa assim, vamos dizer, vou usar o meu exemplo mesmo. Eu tenho 37 anos e uma filha de 14. Hoje, eu ainda estou construindo patrimônio. Então, o mais importante hoje é a minha proteção, porque nada pode me parar. Eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável, eu preciso estar com a cabeça boa. Porque também quando a gente fala de uma doença, às vezes ela não te impacta no físico, mas ela te impacta no mental. Sim. Será que eu vou ter cabeça para trabalhar se Deus me livre eu descobrir porque também tem doenças, exato. Sim. Né? Então, assim, hoje o mais importante é a minha capacidade física e laboral. Então, eu foco na proteção. Só que, em paralelo, eu vou guardando, pensando no meu futuro. Então, eu tenho a caixinha ali de aposentadoria. Reserva futura. Eu tenho uma filha única, e isso é algo que me preocupa muito. Eu não quero... Eu acho uma judiação. Sim. Ela vai cuidar de mim, se precisar. Só que eu posso fazer isso... Até onde a falta do meu planejamento, eu vou colocar minha filha, às vezes com 20 e poucos anos, para ficar cuidando de mim numa cama. Exatamente. Ou para ficar me sustentando, deixando de realizar os seus sonhos, para manter o meu sustento, aquela coisinha básica, e a gente volta na autorresponsabilidade, porque eu não me planejei. Nossa, isso não é amor. Exatamente. Porque o amor é deixar ela livre, para poder seguir o futuro dela, as escolhas dela, sem estar presa a mim. Então, é muito importante, principalmente para quem tem filhos único. Ou, por exemplo, vamos entrar num ponto. Pessoas que não têm filho, às vezes, imagina, eu não preciso de um seguro. Às vezes ela precisa muito mais, porque na terceira idade ela não vai ter ninguém por ela. Exatamente. Se ela ficar doente, ela não tem ninguém. Ela vai ter que pagar para alguém cuidar dela. Disso. É verdade. E aí, o que faz...
infelizmente, vivemos um mundo capitalista, ou felizmente também, né? Porque é o que traz muito conforto e muitas coisas boas. É o dinheiro. Então, eu me planejar financeiramente, tanto para o hoje quanto para o amanhã, eles caminham junto. Na consultoria, é algo que eu sento. A previdência não é minha especialidade, apesar da minha empresa trabalhar, é um produto que a gente comercializa, mas eu tenho outro profissional que é especialista em previdência, eu sou especialista em risco, então eu vou enxergar a vulnerabilidade do cliente, mas eu vou estar sempre mostrando para ele quais são os pilares, para que ele vá organizando a vida dele financeira e vá colocando cada um no seu lugar. O que ele tem que começar é o seguro, até porque se algo acontecer, ele tem uma previdência, mas não tem um seguro, e aconteceu algo, ele para de pagar a previdência. Porque ele parou de ter renda, ele para de pagar o plano de saúde. Olha a importância do seguro, ele vem à frente de tudo. À frente do plano de saúde, Nájila, nem tanto, mas assim, se eu descobrir uma doença grave, ficar sem renda, como que eu pago o plano de saúde? Sim. Eu posso ser interrompida num tratamento, porque parei de pagar, ele cancela. Não tem a operadora de saúde, ninguém, né? Ninguém vai... Você é um número. Você é um número. E você é exato. especialista em risco, você, assim, você consegue dar um panorama do que você mais presencia, assim, que as pessoas não pensam mesmo, e de um risco mesmo, e que acontece, que as pessoas não pensam que deveriam olhar para isso? As pessoas hoje compram um carro e a primeira coisa que ela faz é pôr um seguro no carro. Ninguém tira um carro de uma concessionária sem um seguro. Por quê? Para proteger. Quais os riscos? De uma batida, de um assalto. E a gente vê muitos casos dele. Nesse assalto, quem ser afetado? O ser humano e não a máquina. Então, primeiro que é uma inversão de valores, porque eu primeiro penso no bem material antes do bem mais precioso que é a minha vida. Cara, olha isso. Nunca tinha parado para pensar nesse sentido. Só que eu tô protegendo algo que se eu tiver bem, eu compro 10. Se eu tiver um acidente e der PT o meu carro, mas eu sair ilesa, eu compro outro carro. Se eu for assaltada e não acontecer nada com a minha integridade física, tudo bem, eu compro as coisas que me levaram. Só que se acontecer, e infelizmente acontece, tá? Então, o seguro de vida, ele deveria vir primeiro até que o de carro. Porque se numa batida eu ficar inválida, eu vou receber o dinheiro da vida. Isso faz muito sentido, né? mas é muito um hábito da sociedade, né? Porque é isso, é automático essa questão do carro, comprou, coloca o seguro. E o seguro de vida, é isso, as pessoas não têm, hoje O bem mais se ouve precioso falar a gente mais. não assegura. Exato. O bem mais precioso a gente não assegura, porque as pessoas vivem como se fossem imortais. Ou super-heróis. Exatamente. Infelizmente, a gente vem daquela cultura de que acontece só com o outro, né? É só na casa do vizinho. Mas, e em questão de doença grave, é maior do que acidente, tá? Eu dei o exemplo aí porque você falou, eu trouxe uma vulnerabilidade que impacta muito. Mas, gente, o índice, infelizmente, a gente anda muito doente. Tudo que a gente come não tem muita qualidade, né? É a carne, é o frango, é a verdura, cheio de agrotóxicos, cheio de hormônios. E isso tem impactado na saúde de todo mundo. E o estilo de vida, né? A saúde mental, assim, os casos de depressão e transtornos mentais, enfim. E me fala uma coisa, por que é tão importante a gente começar a pensar nisso o quanto antes? Óbvio, por essa questão da gente se proteger. Mas, assim, existe algum tipo de resgate do seguro? Como funciona? Vamos lá. O importante de começar jovem é porque o que paga o seguro é o dinheiro, mas o que compra é a saúde. Ninguém faz seguro em carro batido, e para a vida é a mesma coisa. Então, quanto mais jovem, teoricamente, mais saudável, né? Então, mais barato. Muito mais barato. E aí entra uma questão, as seguradoras congelam a sua idade e a sua saúde. Então, pensa que você fez um seguro com 30 anos, com um período de pagamento de 20, por exemplo, você vai pagar como se tivesse 30 anos pelos próximos 20. Então, é uma economia gigantesca. Sobre a questão do resgate, ela gera um pouco de confusão, tá? Na verdade, o que existe é um seguro vitalício. O seguro vitalício, ele é uma ferramenta das mais inteligentes hoje dentro de um planejamento financeiro, mas a principal característica dele não é o resgate, isso é um plus, isso é um bônus.
O seguro vitalício, ele serve para que você compre essa pólice e ela seja sua para sempre. Então, você pode, aos 30 anos, comprar uma pólice, pagar por 10 e a partir dos 40, você nunca mais pagar seguro e ter um seguro para o resto da vida até a data da morte, mesmo que isso ocorra com 100 anos. Isso é de uma inteligência gigantesca, porque eu estou falando de economia, de gerenciamento de risco, porque como vai estar a minha saúde com 50, 60? Talvez eu nunca possa ter um seguro nessa idade. E aí, ele tem a característica de que, se após a quitação, eu não quero mais utilizar aquela ferramenta como ferramenta de sucessão, como ferramenta para inventário, porque o seguro, ele tem uma característica, ele é intributável, então ele é uma herança que você deixa sem nenhuma tributação, ele não tem alcance jurídico e ele não passa por inventário. Então, as pessoas usam o seguro resgatável, que na verdade é um seguro vitalício, para fazer um planejamento sucessório ou um planejamento de herança. Porém, eu só estou explicando detalhadamente porque isso, infelizmente, gera muita confusão. Então, não vai ser para uso próprio. Ele pode ser. Aí, por exemplo, eu quitei ele. Vou usar o meu exemplo seu. Nossas filhas já estão grandes, formadas, se deram muito bem na vida, estão muito bem financeiramente e não precisam de um respaldo financeiro meu mais. Eu posso virar para a seguradora e falar, toma de volta a apólice, e a seguradora fala para mim, toma de volta o seu risco e eu te devolvo o que você pagou. A característica do seguro resgatável não é o resgate, é o congelamento e é uma ferramenta vitalícia. Porém, caso lá na frente, pós-quitação, eu não tenha mais a necessidade desse seguro, eu posso vender a minha pólice para a seguradora e ela me devolver até 100% do que eu paguei, dependendo de como foi formatada essa apólice. Então, muitas pessoas, infelizmente, comercializam esse produto como uma previdência, tá? Mas ele não é, até porque ele é muito mais inteligente que uma previdência. Existe a característica de resgate, sim, mas essa não é a característica principal e mais inteligente dele. Ele, para guardar dinheiro, eu indico o meu cliente a guardar em outro lugar, que tenha rentabilidade, ele tem apenas uma correção. Mas pensando que você pode ter a possibilidade de se proteger de graça. Se nos próximos 20 anos nada acontecer comigo, eu devolvo a minha pólice para a seguradora e ela devolve o que eu paguei. É maravilhoso isso. Então, ele forma uma reserva. Ele pode me auxiliar na minha aposentadoria. Eu passei até os 60 anos com esse seguro, não tenho mais a necessidade dele, resgato o que eu paguei e isso vira mais uma caixinha dentro das minhas reservas. Mas essa não é a característica principal dele e ele não deve ser comercializado com esse intuito. Existe o benefício, mas esse não é o benefício principal. Perfeito. E eu queria tirar uma dúvida sobre idade, que, por exemplo, a pessoa que tem 50 anos agora, ela pode virar e falar, poxa, mas acho que já ficou tarde demais para fazer. Queria desmistificar isso. Sim, não. Qualquer idade, né, Qualquer Nádia? idade. Na verdade, a gente tem ali, geralmente, uma data de entrada até 70, 75 anos, na média das seguradoras, tá? Algumas um pouquinho mais, até 80, outras um pouquinho menos. A questão até porque a pessoa dos 50 anos, ela já tá com uma vida constituída, né? Então, entende-se que vai fazer até mais sentido, porque ela tá ali com a estrutura talvez para um inventário, ela já tem mais clareza da vida profissional dela. A questão que a gente orienta a se fazer, né, o quanto antes, na verdade, o seguro deveria ter sido feito ontem. Porque hoje eu já não sei o que pode me acontecer. É pela questão de saúde, de vulnerabilidade. Sim. De eu não ter controle de um dia para o outro, eu posso acordar e me tornar diabética. Você explicou muito bem. 30 anos você faz, essa questão de até os 50, você já tá livre. Mas claro, eu faço muitos seguros, tá? Para pessoa de 50, 60 anos. Até porque no Brasil, essa faixa etária tem um pouco mais de consciência, digamos assim, de sensibilidade para esse assunto. Só que vai depender de como está a saúde dela. Não é nem a idade, tá? Hoje não tem mais essa de idade. Porque eu pego jovens de 20 anos tomando tanto remédio de ansiedade e depressão que a seguradora recusa. Então não tem. Eu estava na academia 5h30 da manhã hoje, e um senhor de 67 anos, que é campeão brasileiro, já foi campeão estadual de força mesmo. Você olha pra ele e você fala, 67 anos. A seguradora não vai aceitar uma pessoa dessa? Claro! Sim.
Mais, às vezes, do que um jovem que só bebe, fuma narguile, tá com Sedentário. colesterol descontrolado. Então, Sim. assim, não tem uma regra, é só uma orientação. Quanto antes você puder se proteger e se congelar, melhor. Mais barato, mais inteligente, mais acessível. Uhum. Mais independente, eu acho que todo mundo deve ter. Sim. Independente da idade ou da estrutura familiar que ela tenha. Com certeza. Agora, falando só um pouquinho sobre a sua jornada empreendedora, né? Você consegue nomear uma grande conquista, né, durante esses anos e um momento em que você pensou em desistir, assim? Teve Houve esse fases momento? difíceis, assim, nessa... No transporte, sim, tá? No transporte, quando iniciou os aplicativos como Log, Lalamove, eu iniciei mal se a gente tinha um computador do tempo da pedra. Sim. Então, quando eles chegaram no Brasil, eles chegaram devastando o segmento de transporte, principalmente de motoboy. A gente não conseguia bater o preço deles de jeito nenhum, era impossível. Então, foi um momento muito desafiador de eu falar, meu Deus, e agora, sabe? Vou ter que me reinventar, porque a tecnologia veio forte e o custo era a principal dificuldade. Então, ficou comigo clientes que não abriam mão da confiança, do tete a tete, por exemplo, se eu tiver um problema, eu tenho para quem ligar, resolver. Mas clientes que eram apegados a preço, perdemos, porque não tinha como competir. Então, esse foi um momento de dificuldade, assim, Isso começou a te desafiador. ligar uma luzinha também de talvez começar a olhar para Sim. outras, né, para um outro mercado? Sim. Empresário é uma montanha russa, né? Exato. E eu nunca tive uma experiência CLT, então eu nunca tive nenhum benefício, nenhuma segurança. Então, rápido aquilo me despertou. Só que aí eu fui indo mais para a parte de caminhão e Fiorino. Que ali ainda os aplicativos não estavam, né, surfando ali essa onda. E no seguro, não, tá? No seguro, acho que quando você... Eu posso dizer que eu sou muito abençoada e trabalho com algo que brilha os meus olhos e o meu coração. Então, claro, hoje eu trabalho com vendas, né? Eu sou da área comercial, completamente diferente do transporte. É desafiador, buscar um emprego novo todos os dias, a gente pode dizer, né? A parte de prospecção Sim. é algo bem, bem complicado, mexe muito com o seu mental, você tem que estar com a energia muito boa. Mas eu tenho tanta porque certeza. todo dia você tem que fazer esse esforço da venda, né? Me fala uma coisa, qual é a parte mais difícil de vender o seguro, assim? É você fazer a primeira abordagem ou é de você conseguir convencer a pessoa do quanto é importante esse cuidado, esse investimento Trazer essa na informação. própria... O mais difícil é fazer ela sentar na minha frente. É o primeiro contato. Eu imaginei. Porque no primeiro contato as pessoas têm um asco de não, eu não quero, eu já tenho de banco. Elas não conhecem como o mundo do seguro cresceu, né? Evoluiu. Elas têm ainda na mente aquele seguro do banco que você faz para ajudar um gerente, para ter relacionamento, para subir um score, para um empréstimo, principalmente empresários. Então, assim, num primeiro momento, o mais difícil é com que a pessoa aceite me ouvir. Deixa eu te trazer um novo conceito. Deixa eu te mostrar o que tem de novo, o que tem de prêmio nesse segmento. A partir do momento que ela senta, ou só se ela estiver num momento financeiro muito complicado, porque é difícil não despertar. É difícil, porque uma muita reta aqui. informação. Você já convenceu a gente aqui, né? Eu tô aqui. E me fala uma coisa, você tem pessoas que trabalham com você? Sim. Quantas pessoas hoje trabalham com você? Eu tenho 2 assistentes que ficam mais na parte... Eu tenho uma que faz agendamentos, então eu recebo... Hoje eu trabalho muito com recomendação, tá? Eu não sou de uma prospecção ativa. É um mercado que as pessoas recomendam. Acho que todos os mercados, né, crescem mais através disso. O boca a boca é maravilhoso. Então, eu tenho uma que faz os agendamentos das minhas reuniões e tal. E a Lud, que é meu braço direito no administrativo total. Cuida de benefício. Porque o trabalho hoje que a Zeida faz, ela começa quando você se torna meu cliente. Mas, na verdade, ele só finaliza quando eu te pago um benefício. Porque em algum momento você vai usar o seguro. Se não for em vida,
vai ser na morte, Engraçado. que é certa. Sim. A gente só não sabe Nossa, quando. foi meio mórbido. Então ela faz toda essa parte. E aí eu tenho uma pessoa da parte comercial, mas ela é mais focada no plano de saúde. Sim. O seguro de vida, eu ainda sou centralizadora dele, porque ele tá atrelado à minha vida. Ele tá atrelado ao meu propósito. E a gente não consegue passar propósito. Claro que existe a equipe comercial que pode desenvolver, mas um produto como esse, intangível, se a pessoa não tiver dentro do coração mesmo o porquê que ela faz aquilo, pra quem, é difícil ela comercializar. Mas É um eu segredo. Como acho que disse outro dia, Uhum. só fazendo um comentário, como disse outro dia uma amiga, conversas difíceis são necessárias, Sim, né? sim. Às vezes a gente não quer olhar, ficar, não vai acontecer nada de ruim, você quer ficar na positiva. Gente, O óbvio precisa ser dito. o Exato. óbvio precisa ser dito e conversas difíceis precisam Isso, acontecer. Precisam, não, com certeza. Mas quanto a essa parte que você estava dizendo, eu acho que você estabeleceu muito bem os departamentos dentro dessa empresa, né? Então, assim, você é o comercial ali dessa empresa e você focou nisso, Sim. que é o que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Focar no que você é bom e deixar ali outras pessoas para você poder focar suas energias mesmo, né? Sim. Imagina se você tivesse que focar também no administrativo, Não no dá. agendamento, você não ia poder canalizar suas energias no que você é realmente boa nas vendas. Sim. Com certeza você não ia conseguir os mesmos resultados Sim. no comercial, não é verdade? Sim, com toda certeza. E sobre a questão do propósito, com certeza ele faz muita diferença, porque Da você da energia. Não, e o quanto você explicou aqui pra gente, cara, cada coisa que você foi falando, os exemplos fizeram muito sentido. Então, Bom. quando eu fiz a pergunta de qual é a parte mais difícil, eu perguntei, mas eu já tinha praticamente certeza de que era essa primeira abordagem, porque depois que você senta e começa a falar tudo isso, Sim. E a informação, né? É isso, a informação muito clara. Trazer a e os benefícios, consciência. a consciência, né, disso, dos riscos, e também do quanto você pode mesmo se proteger e ter respaldo de várias coisas que você nem imagina. Até um dado O quanto legal a de gente falar. não usa as coisas que a gente pode usar, né? O Brasil, nós somos um bebê no seguro de vida. Comparado com outros países, acho que estatística é sempre bom falar. O Japão, 98% das pessoas têm uma proteção financeira. Em alguns locais é obrigatório, por lei, porque você precisa ser responsável por você. Os Estados Unidos, uma média de 87, Espanha 75, o Brasil a gente tem 15. Uau! Mas isso muita vem, tá? discrepância. Primeiro, há quanto tempo começamos a ter educação financeira? Exatamente. De 10 anos pra cá, chutando alto ainda, né? Estamos engatinhando ainda. Estamos engatinhando. Outra questão, culturalmente, nós não tivemos vivência que despertasse a necessidade. Japão, por exemplo, Estados Unidos, tsunami, maremoto, guerra, terrorismo. Isso desenvolveu porque eles viveram o risco assim. De repente, um terremoto, a pessoa perdia uma perna, perdia a empresa toda. Então, eles começaram a buscar gestão de risco. O que pode me parar? O que hoje poderia me impactar? O que poderia impactar a minha empresa? E isso é uma pergunta legal de se fazer, né? Sim, E refletir. sim. Então, tanto que esse conceito de seguro em vida, ele é um conceito americano. Uma das grandes seguradoras, né, que desenvolve esse trabalho no Brasil é uma seguradora americana, mas que foi treinada pelos japoneses e todo o sistema aqui do Brasil vem do Japão. Então, assim, o brasileiro nós não vivemos, graças a Deus, por essas questões que eles viveram. Então, nós não tivemos vivência para despertar uma consciência. Aonde isso aconteceu? Pandemia. Então, de 2 anos, 3 anos para cá, mudou e muito. Hoje eu ligo para fazer um agendamento para essa primeira abordagem, eu sou muito mais bem recebida do que eu era antes. Porque nós tivemos uma vivência. E nada melhor do que viver. Apesar que a gente pode aprender com os erros dos outros, né? Não precisamos passar pelo vale para saber como ele dói. Mas, culturalmente, é isso que aconteceu. E a questão do planejamento financeiro, educação financeira, nunca tivemos na escola. Então, por isso que não é um assunto tão falado. E eu brinco que o meu trabalho não é vender seguro.
é distribuir sementes. Uhum. Se ela vai germinar em você ou não, ou quando ela vai germinar, isso compete a você. A mim compete a mostrar que existe, que é o que não fizeram para minha família. Então eu levo o conhecimento, a informação. A partir dali, o olho que vê não desvê mais, né? Perfeito. Perfeito. Agora, a pergunta que a gente faz para todas as nossas protagonistas. Qual foi o seu plot twist, que foi assim, o grande momento de virada na sua vida ou na sua carreira? E qual é o seu antagonista, que é aquele vilão que você trava batalhas diárias? O ponto de virada foi a minha separação em 2016, né? Eu fiquei casada por 10 anos. E 30 anos, né? Eu tava em 2016, então foi aquele turbilhão de coisas de é agora ou nunca, eu preciso dar um chacoalhão na minha vida. Então, o ponto de virada, assim, foi esse, onde eu comecei a olhar para minha empresa, né, de transporte na época. Já não é aqui que eu quero estar, e se eu preciso evoluir mais, eu preciso crescer mais, e já que aconteceu essa situação que é muito impactante, né, vou aproveitar e já chacoalhar tudo. Então, o meu momento de virada foi esse, uma separação em 2016. E o meu calcanhar de Aquiles, né, se assim eu posso dizer... É a procrastinação, acho que funciona para todo mundo, mas eu acho que mais do que isso, é o que eu venho trabalhando hoje, é essa crença de não merecimento. Porque isso, acho que foi instalado nas mulheres já, né? A gente vem tentando quebrar isso. Muito lá atrás. De a mulher muito bem sucedida, a mulher à frente do negócio, a mulher ganhando mais do que um homem... E aí, essa crença de não merecimento faz com que você não desenvolva as atividades que vão te levar a esse topo. Uhum. Então, tem aquela atividade que você sabe que se você se dedicar a ela, você vai prosperar mais, você vai alcançar mais clientes, você vai crescer. Uhum. Só que você não faz porque inconscientemente você tem uma crença de não merecimento. E aí você se auto-sabota, você procrastina. E aí são os comportamentos que a maioria tem, mas eu acho que eu consegui enxergar que o meu tá mais processo nessa que a crença. gente É um processo. vive, Autoconhecimento, né? A gente vai liberdade, passando um né? dia ali, vai cada vez mais enxergando isso e se apropriando de que sim, você merece, sim, você... A Karina pode. Pirro falou disso, né? No Exato. episódio dela, que aliás é um episódio maravilhoso, assistam, Sim. né? O episódio da Karina Pirro falou daquele vilãozinho que fica ali, que a gente não percebe, mas Sim. ele tá ali no nosso inconsciente e sabota a gente a todo momento. E é muito importante trazer a consciência isso e trabalhar diariamente pra vencer. E assim, a gente coloca essa autossabotagem na régua de quem, né? Não mereço na régua de quem? Exato. Acho que vem essa questão da mulher em si. Antes a gente não merecia nem estudar, digamos assim, né? Uhum. Não, sempre merecemos, mas a cultura do mundo, né? Com instalou as isso. mulheres. Então, inconscientemente, é como se a gente traz isso nas células, né? Das certeza. mulheres do nosso antepassado, Exato. que viveram, né? Essa estrutura. Então, é um dia uma por luta, vez, é uma um dia luta. após o outro, né? E se eu puder dar uma dica, acho que para as protagonistas, é autoconhecimento. E agora é Esse esse o é o momento. momento. É esse o momento de você deixar um recado para as nossas protagonistas naquela câmera, por favor. O primeiro seria autoconhecimento, porque ele é libertador. E a partir dali, planejamento de autorresponsabilidade, de organização, de amor próprio mesmo. Porque quando a gente se ama em primeiro lugar, a gente pensa, né, em tudo que faz bem, em tudo que faz sentido. E o autoconhecimento faz com que a gente desenvolva habilidades para chegar onde a gente quer ou para ter força, né, para caminhar. Então, eu desejo que todas as protagonistas, empresárias ou não, possam se conhecer, se amar, se planejar, se organizar e se tornar autossuficiente, autorresponsável pela sua vida. Maravilhosa! Obrigada. Nájila, obrigada. Eu que Como que agradeço. as pessoas podem te achar, Nájila, nas redes sociais? O Instagram, Zeidan Consultoria e Seguros, né, site... e o meu pessoal que acaba misturando, porque Sim. hoje é bem difícil, né? A gente somos um só. E tem que misturar? Isso. Somos um só, Nájila.Zeidan.
que eu falo um pouquinho ali, compartilho algumas coisas de seguro, lifestyle, e é assim, podem me achar, Googles aí da consultoria. Perfeito, Seguros. vai aparecer na tela também pro pessoal. Exatamente. Maravilha. Muito obrigada pela presença, Eu que Nájila. agradeço, foi um prazer, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Quero agradecer também aos nossos parceiros da LupaCast, que preparam toda essa estrutura maravilhosa para o nosso podcast acontecer. Então, se você também quiser ter o seu próprio podcast, procurem a LupaCast. Se você quiser levar o podcast para o seu evento, que é algo que está muito em alta, né, Sim. procurem a A LupaCast estação do também, podcast. uma estação de podcast no seu evento. A LupaCast vai até você. Se você quiser fazer uma transmissão de live, canal no YouTube, uma masterclass, enfim, a LupaCast tem a estrutura perfeita para você. Entre em contato, LupaCast_oficial no Instagram. Com certeza eles vai dar negócio. Vai dar negócio. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, protagonistas.podcast, no YouTube, se inscreva lá no canal, segue a gente também no Spotify e no TikTok também, que rola lá uns... Protagonistas. A gente ainda não faz dancinha, né, Ari? Não, mas tem cortes maravilhosos. Mas tem cortes maravilhosos, siga a gente Muito lá. conteúdo. É isso aí. Até a próxima semana, gente. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo. Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.